beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos aprender sobre medidas de comprimento e medidas de superfície. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, o que significa medir? Temos duas situações que vai te ajudar a entender aí o que é medir. A nossa situação 1, ela diz o seguinte: esta vara tem 5 palmos de comprimento. Será? Deixe-me ver. Não, nada disso. Acabei de medir e encontrei 6 palmos. Por que foram encontradas medidas diferentes aí, galera? O palmo é a medida que nós utilizávamos aí antigamente. Ele é representado pelo dedão até o nosso dedinho. Isso daqui é um palmo. Por que eles encontraram aí medidas diferentes? Porque os palmos, eles são diferentes das duas pessoas. Então, na situação 2, nós temos um diálogo aí entre os amigos. Esta mesa tem 1 metro de comprimento. Deixa-me ver. Isso mesmo, tem exatamente 1 metro. Galera, observe aí que eles não utilizaram o mesmo instrumento para fazer a medida aí. O instrumento utilizado pela aluna foi uma fita métrica. Então, eu também tenho uma fita métrica aqui, ó. Essa fita métrica, ela é, então, em centímetros, né? E a cada 100 centímetros nós vamos aprender hoje que é igual a 1 metro. E já o aluno, ele utilizou aí para fazer essa medida, ele utilizou uma trena. A trena é aquele instrumento que os pedreiros utilizam em suas obras. Qual foi a medida encontrada pelos dois, então? Vimos que as medidas aí foi 1 metro de comprimento. Pessoal, embora não tenham usado diferentes instrumentos aí, eles encontraram a mesma medida? Sim, pessoal, como a fita métrica, tanto a trena, eles são aí em centímetros e a cada 100 centímetros equivale aí a 1 metro. E isso acontece aí porque existe uma padronização de medidas. O que é preciso, então, para medir objetos? Para medir objetos aí é comparar os objetos com uma unidade de medida, né, galera? Bem simples. Quais outros instrumentos de medidas de comprimento você conhece? E aí, galera? Quais são os outros instrumentos de medidas que você conhece? Eu tenho aqui alguns exemplos aí, então. A régua, o metro de madeira, entre outros, são vários instrumentos de medidas aí que nós conhecemos. Pessoal, medir então o que é? Significa comparar a quantidade de uma grandeza com outra quantidade da mesma grandeza, escolhida como unidade aí, beleza? Então, quais são os objetos que nós conhecemos que são utilizados aí para fazer a medição? O primeiro objeto mais conhecido de todos é a nossa régua. A minha régua é uma régua de 50 centímetros, galera. Então, olha o tamanho dessa régua. Ela é um instrumento para fazer a medição. Temos também a nossa fita métrica. Eu também tenho uma fita métrica aqui. E por último, aí, como nós conversamos, temos também a nossa trena. A trena, ela é mais utilizada pelos pedreiros, como eu falei para vocês. A nossa fita métrica, ela é utilizada aí pelas costureiras e a nossa régua aí nós utilizamos ela no nosso dia a dia. Pessoal, unidades de medidas de comprimento. Unidades de medidas de comprimento. Gente, nós sabemos aí que a nossa unidade padrão, ela é o metro. Isso mesmo, galera. E para isso nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Para vocês entenderem, então, temos essa enorme tabelinha que é de muito valor, galera. Então vamos lá, a nossa unidade padrão ali, o metro. Os múltiplos do metro, que são relacionados à sua esquerda, eu tenho que eles são os múltiplos de 1 metro. Ou seja, galera, se eu multiplicar 1 metro vezes 10, eu vou ter aí, então, 1 decâmetro. Então, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Se eu fizer mais uma multiplicação aí por 10... Eu sei também que eu tenho 1 hectômetro, que é igual a 100 metros. E por último aí, eu fazendo mais uma multiplicação por 10, eu tenho 1 quilômetro, é igual a 1000 metros.
Galera, esses são os múltiplos do metro. Então, professor, uma relação que nós temos é que toda vez que estamos multiplicando por 10, ou seja, os múltiplos do metro ali, nós temos aí umas unidades maiores que o metro. E nós temos os submúltiplos do metro. Nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Do mesmo fato que os múltiplos nós multiplicamos por 10, os submúltiplos nós dividiremos por 10. Então eu tenho aqui 1 metro dividido por 10 é 0,1 metro. E isso é igual a 1 decímetro. 0,1 metro dividido por 10 é igual a 0,01 metro, que é igual aí a 1 centímetro. E por último aí eu tenho a divisão de mais uma vez por 10 é igual a 0,001 metros. E isso equivale aí a 1 milímetro. O que nós conseguimos concluir então? Que à nossa esquerda temos os múltiplos, são as unidades maiores que o metro. À nossa direita temos os submúltiplos, que são as unidades menores que o metro. Então, na página 48 nós vamos falar um pouco sobre perímetro. Em uma folha de papel quadriculado, Bento desenhou as seguintes figuras. Figura A, figura B, figura C, figura D. O quadradinho das malhas que ele usou tem 1 centímetro de lado. Pessoal, vamos lá então. Isso daqui ele está dizendo pra gente, essa espessurinha aqui, ó, ela tem 1 centímetro. Então eu tenho esse 1 centímetro de contorno, esse 1 centímetro. Então aqui eu tenho 2 centímetros já. Esse 1 centímetro, esse 1 centímetro, esse. Então aqui eu tenho 4 centímetros. Aqui eu tenho mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Então, eu tenho mais 2 centímetros e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, essa figura aí, ela tem um perímetro igual a 12 centímetros. Já a nossa figura B, eu tenho 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 centímetros de perímetro também. Nossa figura C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 centímetros, então, de perímetro. E a nossa figura D, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 centímetros de perímetro. Entre as figuras feitas por Bento, qual tem o maior contorno? Nós conseguimos, então, analisar aí que a que tem maior contorno ou maior perímetro, né? Ela é de 14 centímetros e é a nossa figura C. Há figuras com a mesma medida de contorno? Sim, né? Quais? A letra A, a letra B e a letra D. Pessoal, o que nós conseguimos concluir com isso? Que medir o contorno de uma figura, nós estamos então nos referindo a encontrar o perímetro dessa figura. Medidas de superfície, o conceito aí de área, galera. Qual desses jardins tem maior área? Observe com cuidado. Pessoal, então se nós deslocarmos, por exemplo, essa parte aqui, ó, dessa figura e colocássemos elas aqui, essa figura não seria igual? Isso mesmo, galera. Nesse caso aí, as áreas também são iguais. Pessoal, observe então a imagem dos terrenos aí nessa malha quadriculada. Para saber qual dos jardins tem maior área, considere então cada quadradinho como uma unidade de área. Conte quantas unidades de área cada jardim tem e registre na tabela ao lado. Então vamos lá, galera. Eu tenho aqui, ó, uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 unidades de área, então, no nosso primeiro jardim. No nosso segundo jardim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 unidades de área também. O que nós conseguimos, então, compreender, galera? Que cada quadradinho, ele corresponde aí a uma unidade de área. Ou seja, quantos quadradinhos de unidade de área cabem dentro da figura. E isso, então, é a área de uma superfície.
Galera, e o perímetro? O perímetro, então, nós vimos que é o contorno dessa superfície. Analisando, então, esses dois jardins, vamos ver sobre o perímetro. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 unidades de comprimento, seja do perímetro, né, galera? E a nossa figura número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então são 20 unidades de comprimento. Professor, mas como tu sabe então que cada quadradinho vale 1? Porque o nosso enunciado, ele fala ali que cada quadradinho tem uma unidade de comprimento ao seu lado. Por isso então que nós estamos contando de 1 em 1. Pessoal, as unidades de superfície então estão relacionadas às nossas áreas, o metro quadrado. Então, observe que eu tenho decâmetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, decímetro quadrado, centímetros quadrado, milímetro quadrado. Olha que poesia linda essa, galera. Vocês têm que entender o seguinte: quando eu estou indo para a minha esquerda, o que acontecia quando era só metro? Multiplicava por 10, professor. Isso mesmo. Agora que nós estamos trabalhando com metro quadrado, vai multiplicar aí por 100, galera, ou 10 ao quadrado, né, que é 100. E, professor, então quer dizer que se eu estou multiplicando por 100 para a minha esquerda e antes era por 10, agora para a minha direita eu divido por 100. Perfeito, isso mesmo, galera. Então, ó, de metro quadrado para decímetro ao quadrado, eu vou dividir por 100. Pessoal, área do retângulo e do triângulo. Quando nós falamos em área, então ficou bem simples, né? A gente tem aí então a figura 1, a figura 2, a figura 3. Basta contarmos os quadradinhos quando ele se trata aí que cada quadradinho é uma unidade de área. Então observe aí, ó, qual é a medida do lado? 1 centímetro, né? Se aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, e a área aí do nosso quadrado é 1 vezes 1, né, gente? Então eu tenho aí, ó, a figura 2 é um retângulo formado por 6 quadrados idênticos da figura 1. Pera, se cada quadradinho é 1 e área é a quantidade que nós conseguimos colocar de quadrados dentro da figura, né? Então quer dizer que a área desse retângulo da figura 2 é 6. Perfeito, 6 centímetros ao quadrado. Qual é a medida de cada um dos lados? Cada um dos lados, aqui mede 1, aqui mede 1. Então, eu sei que esse lado aqui mede 2 e esse lado aqui mede 3. Isso mesmo. Quantas linhas e quantas colunas de quadradinhos iguais da figura 1 há na figura 2? O 2 e o 3. 2 linhas e 3 colunas. Pessoal, na figura 3, então, ele é formado por 24 quadrados idênticos da figura 1. Qual é a área desse retângulo? Pera, a área, cada quadradinho mede 1, cabe 24, então são 24 centímetros quadrados. Perfeito, galera. Qual é a medida de cada um dos lados desse retângulo? Então, eu tenho que cada ladinho aqui, ó, mede 1. Então, tem 1, 2, 3, 4. Aqui, então, mede 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui mede 6. Isso mesmo, galera. 4 e 6. Por meio de uma multiplicação, determine a área da figura. 4 vezes 6, que é igual a 24 centímetros quadrados. Pessoal, nós vimos no exercício anterior, então, que nós multiplicamos o comprimento e a largura e deu, então, nossa área. Isso mesmo, galera. Vamos pensar nesse exemplo. Página 53 do seu livro didático. A nossa largura, ela é igual a 2 e o nosso comprimento, ele é igual a 3,5. Se a área é largura vezes comprimento, então a área aí vai ser 2 vezes 3,5, que é igual a 7 centímetros quadrados. Então a área do nosso retângulo, ela é definida aí pela multiplicação da largura pelo comprimento desse nosso retângulo. Então, vamos falar então sobre a área do triângulo. E para exemplificar aí, eu trouxe para vocês uma demonstração no GeoGebra. Pessoal, então, para exemplificar aí a área de um triângulo, nós vamos criar aí um triângulo igual ao original. Depois, nós vamos traçar a sua altura.
Traçando a altura desse triângulo aí, eu consigo observar as nossas duas partes, certo? Observe agora o que nós vamos fazer. Esse nosso triângulo, ele vai ser um complemento ali. E o que acontece ali? Ele virou um retângulo. Professor, mas o que você fez? Pessoal, virou um retângulo. O que nós conseguimos identificar aí? Que a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Pessoal, então vamos lá. Eu tenho então agora a nossa criação aí, o nosso retângulo, né? E eu sei aí que eu tenho a minha base e a altura. Galera, lembrando então que nós estamos falando da metade da área aí do nosso retângulo. Então a área do triângulo ela é dada por base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Pessoal, para concluir então temos algumas atividades lá na página 50, atividade 6 e página 57, atividade 4. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!